Suas perdas podem fazer parte do plano de Deus para te levar a outro nível. 1 Samuel, capítulos 9 e 10, marcam o início da monarquia de Israel. É interessante porque o capítulo 9 começa com uma pequena genealogia de Saul e logo em seguida vai para algumas características físicas dele. E o mais interessante ainda é que o início da história de Saul inicia com perdas. Ele sai à procura das jumentas do pai. E a princípio, o único problema que ele tinha, a única motivação que ele tinha era procurar as jumentas do pai, pois o pai dele estava preocupado. Então o pai pediu que ele fosse atrás. E ele foi. E ficou alguns dias procurando e procurando e nada de achar. Até que então o seu servo teve uma ideia genial. Lembrou de Samuel? Existe um profeta que pode nos dizer onde está essa jumenta. Então ele foi atrás de Samuel. E o mais interessante ainda é que Samuel já esperava a chegada de Saul. Ser rei não estava nos planos de Saul, de forma alguma. Pelo contrário, naquele momento, Saul queria encontrar o que havia perdido. Ele queria soluções imediatas para os seus problemas. E de alguma forma, Deus usou algo simples como jumentas perdidas para então ungir Saul rei. Vocês vão perceber que Saul não tinha vocação para ser rei. Pelo contrário, ele era da menor tribo. Ele se destacava por ser diferente dos outros jovens da sua idade. O chamado de Deus muitas vezes exige uma capacitação sobrenatural. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Deus lhe deu uma capacitação sobrenatural. No capítulo 10, nós lemos que a unção de Saul. Deus, então, lhe dá uma profecia a respeito de Saul. Ele fala assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Então, a profecia é de que o Espírito de Deus se apossaria dele, e Deus lhe daria um novo coração. Vimos que no capítulo 9 não foi feito menção nenhuma do caráter de Saul, apenas da sua estatura física. Saul é ungido rei. E você acha que a unção de Deus te livra do medo, ou do desespero, ou das pessoas falarem mal de você? Quando Saul volta para sua casa, e ele pergunta ao seu pai: as jumentas estão aqui? Voltaram mesmo? E o seu pai pergunta: o que o profeta te falou então? Saul não responde. Não fala nada. E talvez eu diria aqui que ele estava com um pouquinho de medo dos planos que Deus tinha para ele, ou de como seu pai receberia essa notícia. Então no capítulo 10, voltando pro 10, nós vemos o quê? O medo de Saul é evidente. Todas as tribos foram chamadas então para conhecer o novo rei de Israel, ou o primeiro rei de Israel. E o que acontece quando Samuel procura Saul? Onde ele está? Escondido, exatamente. Muitas vezes nós nos escondemos do que Deus tem para nós, mas Deus ele te acha porque Deus ele vê tudo. Então Deus falou para Samuel onde Saul estava. E você acha que por ele ser ungido por Deus, todas as pessoas de Israel o aceitaram? Não, 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 não. Isso trazendo como lição prática para os nossos dias atuais. Muitas vezes nós somos chamados por Deus para exercer algum cargo, alguma função ou alguma coisa fora dentro da igreja. Algumas pessoas aceitam, outras pessoas não aceitam. E porque essas pessoas deixaram de aceitar, não significa que Deus não te chamou para fazer parte daquilo. No versículo 27, parte B, fala assim: como este homem pode nos salvar? As pessoas estavam fazendo críticas de Saul, estavam tendo ressalvas a respeito dele, porque ele vinha de uma tribo pequena. Então as suas perdas podem fazer parte do plano de Deus para te elevar a outro nível, assim como foi com Saul. Deus abençoe.